Olá, habitantes da internet, eu sou a Alice. E eu sou a Yara. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa que pode aborrecer muitas pessoas, Sim. Às vezes não, que é o filme onde no final todo mundo morre. Então, se você gostou do tema, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E o nosso próximo filme é Entidade, que foi lançado em 2012 sob a direção de Scott Derrickson. E aqui a gente começa conhecendo um autor de romances criminais que é feito pelo Ethan Hawke, que ele queria inspiração para os livros dele e nada melhor do que comprar uma casa que houve assassinatos e levar a família dele, sem a família dele saber que isso aconteceu. Bem normal. Se eu fosse a mulher dele, já tinha largado de porrada na cara dele. E aí, assassinato, né? Nessa casa, lá no porão, tinha umas fitas que ele começa a olhar e aí ele vai descobrindo que nessas fitas mostra os assassinatos dos antigos donos que viviam nesse lugar e que parecia que uma entidade maligna ia e matava todos os habitantes daquela casa. E aí, então, isso não foi suficiente para ele ir embora e até que ele começa a ser perseguido por esse bicho lá, que eu não lembro o nome. Não lembro o nome do demônio lá. Mas eu sei que ele parece um guitarrista de uma banda aí. Não, eu acho que é outra. É verdade. Então, ele e a família dele começam a ser perseguidos por essa entidade. Eles até tentam mudar de casa, só que a entidade acompanha eles. E no final a gente descobre que essa entidade faz com que uma das crianças que estão na casa matem os próprios pais. E a gente até ainda pensa, não, ele vai conseguir salvar a família dele, porque na maioria das vezes isso acontece. Mas não, a criança é meio que possuída, mata todo mundo e vai embora com o demônio. E o nosso próximo filme é O Segredo da Cabana, que foi lançado em 2011 com a direção de Drew Goddard. E aqui a gente vai acompanhar 5 amigos que vão curtir o feriado lá numa cabana isolada, perto das montanhas, o que não faz sentido. A pessoa tá indo lá pra ficar curtindo naquela cabana horrorosa e isolada. Mas aqui justamente porque um deles falou que o primo dele disponibilizou essa cabana para eles irem para lá, mesmo que eles estivessem sendo controlados. E quando eles já estão instalados na cabana, eles descobrem que tem um porão lá e eles vão para lá e encontram várias coisas estranhas, um diário e outras coisas que eu já não lembro, boneca. Eu já não teria ido pra lá porque pelo tanto de poeira que tinha lá, já tinha atacado minha rinite. Não tinha ido. Com aquela escada, não, eu tenho problema com a escada, eu já tinha caído daquela escada. Com certeza. E lá era escuro. E uma deles. Uma delas. Um deles. A garota lá do grupo. Uma garota lá do grupo, ela vê um diário que tem lá em cima de uma mesa e começa a ler o diário pra eles. E quando ela começa a ler esse diário, uma força sombria, misteriosa, começa a se manifestar e a partir disso coisas estranhas começam a acontecer porque eles começam a ser atacados por zumbis. E depois disso, um a um vai morrendo até que eles descobrem um local secreto lá, tipo, sei lá, um local subterrâneo, onde há tipo uma organização que meio que controlou eles para eles estarem nessa cabana. E a partir disso, eles vão ficar lá nesse local. Na verdade, só 2 sobreviveram dos 5. E quando eles vão pra lá, eles ficam descobrindo os segredos que tem. O segredo da cabana, eles ficam descobrindo o segredo da cabana. Bem sugestionável, né? O tema. Sim. E lá, quando eles vão descobrindo os segredos, eles também começam a ver que tem outras criaturas lá, porque esses zumbis que eles escolheram, foi que eles escolheram a morte deles. Mas dentre esses outros objetos que tinham na casa, eles poderiam escolher outro tipo de morte. Porque essa organização secreta, ela meio que é responsável e conta pra uma das meninas, uma das protagonistas, que existe deuses que meio que estão adormecidos, só que eles querem sangue como oferta. E aí não sei quanto tempo eles têm que oferecer esse sangue, que é de um atleta, uma prostituta, que no caso é uma menina lá que se comportava de uma maneira inadequada. Promíscua. Aí o nerd lá, que parecia às vezes um maconheiro também, a virgem, que seria essa protagonista, e tem mais alguém que eu já esqueci. Que é tipo o bobo. O idiota, que é o maconheiro. Exatamente isso. E aí, eles têm que meio que de oferenda, foram levados pra lá intencionalmente, e dentro daquele porão, cada uma dos objetos invocaria um tipo de monstro que eles abrigam lá embaixo. Tanto que eles levam isso tão natural que eles apostam pra ver em qual dos monstros eles vão liberar. Tipo,
ficou assistindo como se fosse um reality show. E aí, se essas oferendas não fossem feitas, os deuses iriam acordar, levantar de lá e destruir toda a terra. E quando eles decidem não morrer em sacrifício e todos os outros lugares onde eles tentaram fazer esse sacrifício não deu certo, no final a gente pensa, não, deve ser falso esses deuses. E aí parece que tá tudo de boa e eles iam vencer, porque conseguiram vencer essa organização, mas não, aí aparece a mão do Deus saindo lá de dentro da Terra e começando a destruição do planeta. Esse filme tem gente que não gosta porque ele não é uma coisa perfeita. Sim. Ele no máximo é divertido, mas ele tem umas críticas. Ele literalmente pega vários fatores e estereótipos dos outros filmes e critica dentro dele próprio. Então, fica aquele monte de coisa, tudo num só filme, a gente pensa, não, claro, esse monte de coisa não vai dar merda, não vai ser legal. E normalmente nunca é. Mas esse filme ele é divertido, ele transforma várias coisas, vários clichês em uma coisa boa. Sim. E nosso terceiro filme é A Bruxa de Blair, que foi lançado em 1999, sob a direção de Eduardo Sanches e Daniel Myrick. E nesse filme a gente vai ver 3 cineastas que têm a brilhante ideia de fazer um documentário em uma floresta onde jovens desaparecem. Muito inteligente da parte deles. Com certeza, uma coisa bem normal também, é muito comum, a gente também vai fazer isso, né? Com certeza. E aí eles desaparecem, como a gente imagina, anos depois as fitas deles que eles estão gravando são encontradas, até porque esse filme ele é em estilo found footage, que é aquela onde parece que eles estão gravando e é para ser tido como se fosse real, tanto que na época de lançamento foi falado, mentira pro espectador dizendo que era verdade, o pessoal ia se borrando de medo de assistir, só que era tudo mentira. E nessas fitas a gente vê que eles começam a ser perturbados, se perdem, não sabem mais o que é verdade ou não, fica a bruxa realmente perturbando eles, para no final a gente ver que eles realmente foram mortos por ela, ninguém restou. É aquele filme que tem um suspense, aquela agonia, e por mais que seja antigo, ainda assim dá uma agonia, um desespero, porque a gente pensa que eles vão sobreviver, mas não sobrevivem. E esse desaparecimento, pra mim, é um filme bom. Mesmo tendo esse final que ninguém sobreviveu, ainda assim faz sentido. Uhum. Mike! E o nosso próximo filme é Premonição 5, que foi lançado em 2011 com a direção de Steve Quaglia. E aqui o filme vai contar a história de um jovem que salva um grupo de pessoas numa ponte que estava prestes a desabar. Só que a partir disso a gente vai vendo que no filme vai se desenrolando e a gente vê que eles não tem como fugirem da morte. E isso, eles só conseguiram sair dessa ponte porque o protagonista, ele teve uma visão do futuro onde ele via a ponte caindo, ele entra em desespero, tirando as pessoas do lugar onde elas deveriam estar, algumas saíram do ônibus onde eles estavam. Então, quando a ponte começou a desabar, muitas delas não morreram. Só que depois, ele começa a notar que a ordem que eles deviam ter morrido lá dentro daquele ônibus está pessoa a pessoa morrendo de uma forma muito estranha, às vezes muito forçada. Sim. Tipo, uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa morre escorregando no banheiro, algum cortador de grama que vem passando e aí joga uma pedra no olho da pessoa, a pessoa morre. É aquele tipo de filme que a gente conhece a sequência de Premonição, a gente sabe que tem muitas mortes bizarras que não fazem o menor sentido, mas é aquele que te deixa paranoica. Uhum. Sei lá, eu dou um passo em falso, eu vou cair, quebrar a cabeça e morrer. Sim, exatamente, porque é desse jeito que tem nos filmes. E se eu confundir alguma morte aqui, é porque, gente, são 5 filmes do mesmo estilo, com muita morte. É um filme só sobre morte. Sim. Não tem como não se confundir, e eu só coloquei esse na lista porque era o único que eu lembrava por inteiro. Porque o resto é só uma confusão. Eu lembro direito do 1 e esse aí. Eu lembro, acho que do 1, do segundo e do terceiro. A partir disso fica tudo confuso e ainda assim eu ainda posso estar trocando as ordens das mortes. E nesse filme Premonição, eu de certa forma elogio ele pela criatividade que dá nas mortes. Mas não assim pela história em si, porque de certa forma muito repetitivo. Se a gente for lógica, não faz sentido, exige um fator de descrença de que aquilo realmente vai acontecer, mas as mortes são criativas, te deixam um pouco paranoico pensando, eu posso escorregar aqui, bater minha cabeça na minha mesa e vou morrer desse jeito. E justamente no final, depois deles fazerem um monte de coisa e tentar afugentar a morte,
procurar várias formas de sobreviver. De procurar várias formas de sobreviver. Falam com um cara estranho lá que eu acho, tenho a suposição de que ele próprio é a morte. Sim, todo mundo pensa assim. Sim, exatamente. Falam com ele fala que tem um jeito, eles vão, tentam fazer isso, mas no final não dá certo, todos eles morrem. E até porque o final desses 5 é o início lá do primeiro filme. Porque quando tem uma menina indo no avião, e aí tem um outro lá no restaurante que foi os únicos que sobreviveram, e o avião dela explode, dando como se fosse lá no início do primeiro filme, onde o cara começa a ter uma premonição de ele diz que o avião vai explodir, só que ela não sai junto com ele e os outros que saíram, o avião explode. E o avião explodindo, cai a turbina em cima de um restaurante onde está o outro cara que é o protagonista, matando ele, dando fim ao 5º filme e iniciando o primeiro. O que aqui, de certa forma, é errado, porque se eu fosse a mulher e tivesse passado por tudo que eu passei, nas mortes que eu vi, e tivesse como uma sobrevivente ainda em vida, e o cara lá no avião falasse que ele ia cair porque ele previu alguma coisa, justamente como o outro fez, eu tinha saído daquele avião. Eu também, mas rapaz, eu acho que eu saía antes do cara que tinha previsto. Eu passava por cima dele e já tava lá fora. Não faz sentido essa parte. Eu não ficaria nesse avião, não, eu já tinha batido nas pessoas que tivessem me impedido, eu ia sair desse avião. Com certeza. Corre, negada! O nosso próximo e último filme é O Fim, que foi lançado em 2013, sob a direção de Seth Rogen e Ivan Goldberg. E aqui a gente vai conhecer 2 melhores amigos, que é o Seth e o Jay. E sim, são os atores meio que interpretando eles mesmos, só que de uma forma bem mais distorcida para gerar comédia. E eles se encontram quando a agenda deles bate lá entre os filmes, e eles decidem ir numa casa já, ir numa festa na casa de James Franco. Parece uma fanfic, a gente tá falando como ela uma fanfic aqui. Exatamente. E lá nessa festa tem muitos outros famosos. Aqui o James Franco tá mais excêntrico do que ele já é normalmente. E tem outras pessoas como a Emma Watson, tá a Rihanna, tá o Jonah Hill, tá eu esqueci, não sei o que ser o nome dele, que é um cara que ele sempre faz papel de adolescente, porque ele tem cara de adolescente, eu não sei o que ele vai fazer quando ele envelhecer. Porque ele só faz esse tipo de papel. E todos estão lá tendo sua festa, usando droga, bebendo, um monte de coisa, tudo muito exagerado, aquele humor bem pesado, literalmente, que você não deve assistir com qualquer pessoa, porque também tem muita conotação sexual nisso aí. E enquanto todos estão se divertindo, de vez em quando dá mais brigas, porque o Seth e o Jay, eles estão meio que numa vibe diferente mesmo, sendo amigos. Um tá mais maduro e o outro não tá tanto, e um tem ciúme do outro, porque o Seth, ele é amigo do Jay e do James Franco. Já rima, Jay e James Franco. Né? Parece uma dupla de hip hop. E enquanto tudo isso acontece, o fim do mundo começa. E aí tudo começa a pegar fogo, começa a desmoronar, um monte de gente lá da festa morre porque abre um buraco enorme lá no quintal do James Franco, morre a Rihanna, morre um monte de gente, e fica, se eu não me engano, 5 pessoas na casa, que é o James Franco, o Seth, o Jay, o Jonah Hill. Fica ele, mais um moreno, e o Danny McBride, eu acho que é assim que é o nome dele, que de certa forma vai ser um dos vilões do filme, por causa que todo mundo vai querer se juntar, de certa forma, né? Porque todos têm seu defeito, mas ele é o pior, querendo comer toda a comida, não ajudando, sendo preguiçoso, botando um contra o outro, e ele meio que vai ser o vilão do filme. E, de certa forma, eu gosto desse filme, eu reconheço que ele é uma merda, ele é ruim. Mas eu gosto desse filme, porque eu acho engraçado daquelas besteiras que eles falam, eles tentando buscar comida, eles com medo, eles rezando, e lá no final, o pessoal indo pro céu, aparece aquele demônio vindo nu, caminhando gigantesco. Ainda cortaram o pinto dele e ainda saiu voando. Exatamente. E no final, eles descobriram que eles tinham que fazer ações bondosas vindas do coração para poder eles irem pro céu, porque o que tinha acontecido, pessoas tinham sido arrebatadas e quem ficou era meio para ser entregue mesmo ao inferno. E aí lá foram em busca de fazer boas ações. Alguns conseguiram, tipo o Seth e o Jay. O James Franco não conseguiu, na verdade ele conseguiu. Só que na hora que ele estava sendo arrebatado, ele começou a ser soberbo e bagunçar com os outros que não tinham sido arrebatados. E aí ele ficou de novo, caiu lá, e só quem foi pro céu foi o Seth e o Seth e o Jay. Sim. Sendo que os outros, de certa forma, já estavam mortos, por causa que aquilo lá já não era mais a Terra, já era um inferno na Terra. E os que foram pro céu foram ter uma festa no céu ao som do Backstreet Boys.
Tipo, é uma coisa bem aleatória. É tão ruim que chega a ser bom. Sim, E é porque é aquele- divertido. Se a pessoa não for esperando grande coisa, se ela só quer rir de bem. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!